Olá, meu querido ouvinte, muito bom dia. Hoje nós estaremos dando continuidade à leitura do livro Negócios para a Glória de Deus. E hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 5, que tem por título Lucro. Obter lucro é fundamentalmente bom e fornece muitas oportunidades para glorificar a Deus, mas também muitas tentações ao pecado. O que é obter lucro? Basicamente, é vender um produto por um preço maior do que seu custo de produção. Se eu tivesse uma padaria e assasse 100 pães a um custo de R$100, mas os vendesse por 200, obteria um lucro de R$100. Mas se as pessoas estivessem dispostas a pagar R$2 por cada pão, pensariam que o que eu produzi tem valor. O pão que me custou R$1 teria para elas o valor de R$2. Isso mostra que meu trabalho adicionou algum valor aos materiais que usei. O lucro que obtive é, portanto, uma indicação de que fiz alguma coisa útil para os outros. E dessa maneira mostra que fiz o bem para os outros com os bens e serviços que vendi. Além disso, o lucro pode indicar que usei os recursos de maneira mais eficiente do que outros, porque enquanto os meus custos foram os mais baixos, meu lucro foi o mais alto. Se outro padeiro desperdiçou farinha e fermento e gastou R$125 para fazer 100 pães, seu lucro foi menor do que o meu. Então, usar os recursos de maneira mais eficiente, não os desperdiçando, é também algo bom, visto que há recursos maiores e mais baratos que ficam para os outros usos também. Portanto, o lucro que obtive é uma indicação de que empreguei bem e de maneira eficiente os recursos da terra, obedecendo assim ao mandamento da criação original de Deus, de sujeitar a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Na parábola das minas, ou talentos, Jesus disse que um homem nobre chamou 10 de seus servos, deu uma mina, cerca de 3 meses de salário a cada um deles, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Lucas capítulo 19, versículo 13. O servo que ganhou 1000% de lucro foi mais bem recompensado, pois quando disse: Senhor, a tua mina rendeu 10, o homem nobre respondeu: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas capítulo 19, versículo 17. O servo que obteve 5 minas recebeu autoridade sobre 5 cidades. O que não obteve nenhum lucro foi repreendido por não ter pelo menos colocado a mina no banco para obter juros. No verso 23. O homem nobre, que foi para um longínquo país receber um reino e depois voltar para recompensar seus servos, é claro, representa Jesus. A parábola tem aplicações óbvias aos dons espirituais e ministérios que Jesus nos confia, mas para que faça sentido, a parábola deixa claro que a boa mordomia aos olhos de Deus inclui aumentar e multiplicar, seja lá que recursos ou mordomia forem que Deus lhes tenha confiado. Certamente não se pode excluir dinheiro e bens materiais da aplicação da parábola, pois são parte do que Deus confia a cada um de nós. E nosso dinheiro e nossas posses podem e devem ser usados para glorificar a Deus. Buscar lucro, portanto, ou buscar multiplicar nossos recursos, é considerado fundamentalmente bom. Não fazer isso é incorrer na condenação do patrão quando ele voltar. A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, no versículo 14 ao 30, tem um argumento semelhante, mas as quantias são maiores, pois um talento equivalia a cerca de 20 anos de serviço de um trabalhador, e quantias diferentes são dadas a cada servo no princípio. Uma pressuposição semelhante encontra-se na aprovação dada à esposa ideal em Provérbios capítulo 31, versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A palavra mercadoria do hebraico achar se refere às transações comerciais que produzem lucro. Algumas pessoas farão objeção dizendo que obter lucro é explorar outras pessoas. Por que eu haveria de lhe cobrar R$2 por um pão, cuja produção só me custou R$1? Uma das razões é que você não me pagou apenas pela matéria-prima, mas também pelo meu trabalho como empreendedor, o tempo que gastei para assar o pão, meus conhecimentos de padeiro pelos quais tive de pagar e investir mais tempo, a organização de materiais e equipamentos para fazer o pão e significativamente os riscos que eu corri
a alçar 100 pães a cada dia antes de os compradores entrarem na minha padaria. Em qualquer sociedade, algumas pessoas são demasiadamente cautelosas por natureza para assumir os riscos envolvidos em começar e administrar um negócio, mas em outras estão dispostas a correr esses riscos, e é justo que obtenham algum lucro como recompensa por correr esses riscos que beneficiam todas as outras pessoas. É a esperança de tal recompensa que motiva as pessoas a começar um negócio e a assumir tais riscos. Se lucrar não fosse permitido na sociedade, as pessoas não correriam riscos e teriam poucos bens disponíveis para comprar. Permitir lucrar é, portanto, uma coisa muito boa, que traz benefícios a toda a sociedade. Naturalmente, pode haver lucro injusto. Por exemplo, se houver uma grande disparidade de poder e conhecimento entre mim e você, e eu tirar vantagem disso e lhe passar para trás, não obedecer ao mandamento de Jesus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou se eu tiver encarregado do monopólio de um bem necessário, de modo que as pessoas só possam comprar pão, água ou gasolina de mim, e se nenhum outro suprimento puder entrar no mercado, se eu cobrar preços exorbitantes que arruinam os recursos das pessoas, é claro que esse tipo de ganho será excessivo e errado. É assim que o lucro propicia tentações. Mas as distorções de algo bom não podem nos levar a pensar que a coisa em si seja maligna. Se o lucro for obtido num sistema de trocas voluntárias, não distorcidos por poder de monopólio nem desonestidade, ou conhecimento grandemente desigual, quando eu lucrar, também ajudarei você. Você ficará em melhor situação, porque terá o pão que queria, e eu ficarei em melhor situação, porque ganharei R$1 de lucro. E isso me manterá nos negócios e me tornará disposto a fazer mais pão para vender. Todo mundo ganhará e ninguém será explorado. Mediante esse processo, à medida que meu negócio lucrar e crescer, continuarei a glorificar a Deus, aumentando minhas posses, e sobre as quais serei soberano, e sobre as quais poderei exercer mordomia sábia. A habilidade de obter lucro, dessa maneira, resulta na multiplicação dos meus recursos, enquanto ajuda a outras pessoas. É uma habilidade maravilhosa que Deus me deu, e não é errado, nem moralmente neutra, mas fundamentalmente boa. Por ela podemos refletir muitos dos atributos de Deus, tais como amor pelos outros, sabedoria e planejamento para o futuro.